tarde, boa noite para vocês, meus queridos e queridas que estão assistindo o nosso maravilhoso podcast. Eu sou a Giovana do terceiro ano e hoje nós estamos com um quadro muito especial, que agora é um dos meus favoritos, pois eu vou estar tomando frente nesse quadro, nesse ano, que é o de Frente com a Fera. Nesse quadro, a gente entrevista nossos professores, coordenadores, monitores e outros profissionais do nosso colégio para você aí de casa conhecer mais um pouquinho da nossa equipe maravilhosa. Nesse episódio, a gente está com um tema muito especial, que é o audiovisual. Inclusive, o nosso produtor, Esgura, já fica de olho nas dicas que ela for falar. Que por mais que seja um podcast, a gente também tem o nosso YouTube, a gente também tem o nosso visual, não só o áudio. Mas eu não estou aqui sozinha, eu estou aqui com... Oi, gente, eu sou a Mirella Cortez, do 9º ano, e confesso que estou um pouco nervosa, que é a minha primeira vez, mas estou bem ansiosa com o tema e, ó, eu já trouxe bolo, viu? Então, já deixei pago aqui, minha participação. A gente tá até aqui com os bolinhos também. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Letícia Conde, eu sou aqui do 9º, aqui do colégio. Eu tô super animada pro tema, gente, eu nem sei ao certo o que é audiovisual, mas eu vou descobrir agora. Eu tô aqui com meu bolinho, eu tô super ansiosa. É bom que a gente vai aprender agora. Quem não tá ligado aí no audiovisual aí em casa vai estar aprendendo. Agora, a gente vai apresentar a nossa convidada muito especial, que é a professora Eduarda, do audiovisual. Uma salva de palmas pra ela. Pode se apresentar. Tá. Oi, eu sou a Eduarda, eu sou professora nova aqui, eu entrei com um bonde andando nesse ano, mas eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Foi uma surpresa ter sido chamada, quando falaram assim, eles estão te chamando lá na sala do podcast. Eu fiquei, meu Deus, aconteceu alguma coisa, eles querem ajuda. Acabou de entrar e... E aí eu fiquei muito surpresa, mas muito feliz de estar aqui, e é isso. Então vamos aproveitar que você já se apresentou, vou começar com a primeira pergunta. Qual é a responsabilidade social de quem produz conteúdo audiovisual? Eu acho que o conteúdo audiovisual, tanto se a gente for levar para o lado cinematográfico, quanto para o lado de mídias sociais, a gente tem que pensar que a gente está atingindo um grupo de pessoas. A gente não pode ser bitolado e pensar que todo mundo vai ver aquilo. A gente tem um foco. Todo criador de conteúdo tem um foco, todo diretor de cinema tem um foco, então a gente tem que pensar como a gente vai se conectar com aquelas pessoas. E como que a partir daquelas pessoas, a gente consegue um público-alvo maior. Mas entender o público-alvo, eu acho que é o principal para você começar dentro desse mercado. Porque aí que entra a questão da responsabilidade social. Como que eu vou tratar isso com essas pessoas? Se meu público-alvo é um público de pais, eu preciso tratar esse conteúdo com os pais. Qual vai ser o meu tipo de linguagem? Como que isso vai interferir na criação daqueles filhos, daqueles pais, entendeu? Então, eu acho que é uma cadeia. Só que, claro, o seu público-alvo é um, mas a forma que aquele público-alvo vai interpretar a tua obra, o teu conteúdo, e vai disseminar isso para as outras pessoas, tem que ser pensada também. Então, eu acho que a responsabilidade social é geral. O público-alvo, não. A responsabilidade social é geral. A gente não tem só que pensar em quem vai interpretar aquilo da forma certa, mas tem quem vai interpretar aquilo da forma errada, quem vai se ofender com aquilo, todas essas questões. Então, eu acho que é difícil responder essa pergunta, qual é a responsabilidade, porque são todas, eu acho, sabe? A gente não pode só Envolve fechar... muita coisa, principalmente agora, né? Muita responsabilidade. Não dá pra fechar os olhos e falar, tipo, não, eu vou fazer isso e só 3 pessoas vão ver e é um vídeo pra só aquelas 3 pessoas. Não, a gente tem que pensar na grande massa, assim, como aquelas pessoas vão disseminar aquela mensagem pra outras, entendeu? Não tem um limite, né, de pessoas que vão ver, você nunca sabe, né? Assim... Sim. Tem tanta coisa, tanto filme que às vezes é feito pra criança, você vê os adultos entender melhor que as crianças. Mas como que aquilo vai ser entendido, assim, por cada um. Sim. Acho que... Se pôr no lugar dos outros, né? Se pôr como espectador, principalmente, assim, porque às vezes tem gente que faz uma obra, um filme, que só o diretor entende. Não, você tem que pensar quem tá assistindo também. Com Então, certeza. o espectador tem que fazer parte daquela obra junto contigo. Uhum. E como que a tecnologia tem te ajudado a ensinar e como que nós que estamos vendo, a gente aprende? Como que a tecnologia tem te ajudado? Eu acho que não dá pra se limitar só em tecnologia celular. Claro, isso é o que alavanca as coisas. Sim.
Tanto que a gente tem visto muito mais filmes verticais hoje em dia do que a gente via antigamente. E a tecnologia mudou toda essa forma de se ler, porque antes a gente tinha o celular na horizontal. O Snapchat foi a primeira rede social que nos fez colocar o celular assim, pra assistir as coisas. Então, a partir do Snapchat, todas as outras foram atrás, né? A gente tem o Stories do Instagram, o Snapchat já morreu e todas as outras continuaram dessa forma. Os vídeos têm sido produzidos dessa forma, inclusive filmes. Tem um cinema que é produzido e exibido em uma catedral, que é um cinema vertical. Mas por que numa catedral? Porque precisa ser muito alto para conseguir exibir um filme num telão daquele jeito. Então, eu acho que interferiu dessa forma. E aí, as coisas foram se movendo pra isso também. Um As influencia o outro, É porque né? antes era Sim. muito mais televisão, computador, Sim. né? E depois foi indo E mais os- pro celular. E os formatos. Esse dia eu fui assistir um filme com a minha irmã, fui assistir Encantada com ela. Um filme antigo, né? E ela falou, nossa, por que tem esse negócio preto em cima e embaixo? Eu falei, porque as TVs antigamente tinham um outro formato e os filmes se adequavam a elas. A gente tinha o DVD Blu-ray, que eu não sei se mudar a época de vocês, mas a gente tinha o DVD Blu-ray. Eu sei. Eram de formatos diferentes, para televisões mais novas. Então, assim, isso tudo... Posso estar falando algumas asneiras aqui, mas eu sei que o básico é isso. Essas coisas foram alterando da forma que se produz. Entendeu? E aí, da mesma forma, eu ensino aqui com eles sempre perguntam, a gente vai fazer isso na horizontal ou na vertical? Pensem pra onde que vocês querem que isso vá. A gente vai postar isso no YouTube, então a gente vai fazer na horizontal. A gente vai postar isso no Reels, então é na vertical. Isso tudo interfere. Mas eu quero fazer um vídeo na horizontal pra postar nas redes sociais. Beleza, mas você tem que entender que nem todo mundo vai assistir. Porque É isso. né? Não fica tão chamativo. Não chama fica atenção, pequenininho, né? Ou verdade. aquele negócio que tem que virar a tela funciona, mas nem todo mundo vai querer. Enfim, tudo isso tu tem que pensar. Acho que a tecnologia mexeu bastante por causa disso. E pra você, quais são os principais setores dentro da indústria audiovisual? Eu acho que não tem principais para uma coisa ou para outra. Acho que tem muitos setores e todos eles têm que ser seguidos. Uma coisa que eu converso bastante com eles é tipo assim, por que a gente tem que dividir vocês em setores? Por que cada um tem que ter a sua função? Porque não dá para uma pessoa fazer tudo dentro do audiovisual. A gente tem criadores de conteúdo que conseguem dessa forma, mas é para aquilo, é um público diferente, um tipo de vídeo diferente. Mas se a gente for pensar no cinema, a gente consegue formar equipes de 20 pessoas, a equipe de 100 pessoas, assim, para um filme de 25 minutos. Porque são muitas pessoas envolvidas nisso. A gente pode olhar para o que a gente está vendo aqui agora, é um podcast. Olha quantas pessoas são envolvidas nisso. Até quem montou as prateleiras, Por trás, né? Quem fez a parte de fiação para os microfones estarem aqui, cada um tem a sua função. Então, a gente tenha principais. Tudo é importante. Tudo, né? tipo, sim. tudo. sim, E cada é, pessoa entendo. vai fazer a sua parte, assim. Não tem como uma pessoa saber fazer tudo. Não tem como. Não. É muita a pessoa coisa. tem que ser boa Qual em é uma o coisa só. que você gosta mais? Eu trabalho mais com direção. Direção? Mas eu já fiz tudo. Mas é por isso que eu sei que eu Ó. gosto mais de direção. Já tá aprendendo tudo, né? É isso. Eu acho que é isso, tipo, a gente tá numa fase de aprendizado, igual eu tô na faculdade, e eu acho que é a minha única oportunidade de trabalhar com tudo. Mas eu vou trabalhar com tudo, porque quando eu for pro mercado, eu vou ter que escolher alguma coisa, ou Sim. outra. Então eu vou trabalhar com tudo. Eu trabalhei já como microfonista, segurar aquele bumbo lá, sons, odiei, fiz Que uma pessoa legal. nunca mais fazer. Já trabalhei com a parte de mixagem, de montagem, o trabalho mesmo, fotografia. Cenografia é uma das coisas que eu mais gosto. É muito legal trabalhar com arte, cenografia, Eu acho figurino, muito legal. Eu acho maquiagem. muito legal também. Eu acho que caracteriza Eu o chego filme. aqui, eu vejo cenário Aham, diferente, sim. nossa, É lindo. babando, eu acho Sim. demais. Verdade. Porque são coisas que embelezam e que fazem a diferença, assim. A gente tem easter eggs que só vê quem presta Então, atenção na Tem arte. coisas que não são só as palavras que conseguem mostrar, né? Tem que Sim. ter o visual mesmo. Sim. Verdade. E eu já trabalhei também com atuação. Então, acho que foi uma coisa muito importante para essa questão da Eu direção. fiquei sabendo que você ganhou um prêmio. ganhei um Parabéns. prêmio. Ai, que legal! Eu ganhei um prêmio internacional de melhor atuação. Concorri com outros 5 atores, 2 brasileiros e os outros... Não, eram 5 pessoas. Eu era a quinta, né? 2 brasileiros e 2... um coreano e o outro eu não sei de onde é. E aí, de curtas-metragens experimentais. Aí Ai, eu, que legal. eu ganhei. Nossa. Atua aí pra parabéns. gente, chora aí. Já deve ter escutado muito isso. E foi um curta sem falas, então eu não conseguia expressar aquilo de forma... Nossa.
Nossa. audível, né? Eu tinha só que Atuar, eu fiquei, literalmente. E É. agora? Verdade. Nossa, mas legal, eu não sabia que... Mas eu vou pra uma pergunta que eu tava ansiosa pra fazer, inclusive estou feliz que eu caí com essa pergunta, que é qual é o papel do audiovisual na questão da preservação de identidade, de memórias, dessa parte de identidade de um grupo, de um lugar, de um país? Qual que é o papel do audiovisual nisso? Dá pra dar vários contextos pra responder isso. Eu acho que questão de criação de memórias, de guarda, de preservação delas, a gente pode pensar em uma equipe de filmagem para um casamento. Sim, Tipo, verdade. todo mundo que eu vejo fala assim, investe muito nisso, nessa parte. Porque é o que vai ficar, é a única coisa que vai ficar. Numa festa de 15 anos, ela dura 5 horas. Só que as imagens daquilo, as filmagens, as fotografias, não dá pra sempre. Mesma coisa no casamento. Marca, né? É isso que serve pra eternizar, assim. Então, cada vez mais as pessoas têm valorizado uma boa equipe de fotografia, uma boa equipe de filmagem, porque é o que fica. Às vezes a pessoa se divorcia, mas aquilo tá ali, entendeu? Tá, memória. É, Sim, uma faz memória. parte da história dela. Sim. E pra identidade cultural, eu acho que a gente pode trazer tanto a questão dos filmes, eu acho que consigo falar mais com eles, porque vamos pegar de exemplo o Ainda Estou Aqui, né? Que foi Sim. o filme que alavancou, assim, que colocou o Brasil de novo ali. Mas a gente esquece que o Brasil ele sempre esteve em evidência no cinema mundial, desde sempre. A gente tem filmes que são renomados no mundo inteiro, que tem premiações no mundo inteiro, só não tem o Oscar. E a gente tem o Ainda Estou Aqui, que foi o que quebrou essa barreira e conseguiu isso. E por quê? Porque o Brasil ele tem muito essa questão de trazer filmes da identidade dele e de quem vive no Brasil, não a visão de uma pessoa de fora. Não é igual o filme Rio, sabe? Rio da Ararinha. O filme Rio é um filme Adoro. produzido por estrangeiros. Então a visão... Nossa, sério? Sim, Eu não então, por estrangeiro. é uma visão que pessoas de fora têm do Brasil. Então ele não preserva a nossa identidade. Porque, tipo, tá rolando Copa do Mundo e Carnaval ao mesmo tempo no filme. E aqui mora no Brasil sabe como é assim que funciona. Mas Tanto que o filme fica até meio incoerente naquela parte que a mulher tá falando em português com o cara do Brasil, ele não entende o que ela tá falando. sim. Como que ele não entendeu? A gente tá no Brasil. Sim. Mas é justamente isso, assim, porque é uma visão de fora. Mas o brasileiro, o cinema brasileiro, ele tem isso de trazer o que é o Brasil de verdade dentro do cinema, sabe? E com vários filmes. Minha Mãe é uma Peça é um deles, que não é um filme que traz super críticas sociais, mas ele mostra a realidade de uma família brasileira. Nossa. São filmes muito únicos, você identifica, você vê a diferença, os cenários, tudo é diferente. E assim, porque eles caracterizam as coisas do Brasil, entendeu? Eles preservam essa identidade, só que não com forma de tipo, olha mundo, conheça o que é o Brasil. Não, é tipo, olha povo, todo mundo que tá vendo, entendeu? Existem muitos filmes que quebraram a bolha, que saíram daquela questão do público-alvo e surpreenderam, tipo, Cidade de Deus. É um filme que saiu do público-alvo dele, foi pra fora, uma adesão que ninguém esperava que ele ia ter, porque ele mostrava essa realidade, Representa, entendeu? né? Ele preservava muito essa identidade cultural brasileira. Então, eu acho isso, assim, o papel do audiovisual é explorar, sabe? É explorar aquilo, tanto pra preservação de memórias, tanto pra preservação da identidade, né? E você acha, já continuando esse papo de Brasil com audiovisual, você acha que ele acompanha um ritmo lá do mundo afora, sem ser Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tá até subindo, assim, sabe? A gente tem produções da Netflix que dão de 10 a 0, assim, qualquer produção de fora. De 10 a 0, assim. Uma das coisas que aconteceu ano retrasado, se eu não me engano, que foi um marco pro Brasil, foi uma série brasileira ter atingido o top 1 mundial da Netflix, que foi Cidade Invisível. Cidade Eu Invisível. não ouvi falar, não assisti, É um- mas eu eu também vi não que ficou no assisti. top Eu 1. vi um Então, pouquinho. e é uma série que fala sobre o folclore brasileiro, só que de lembro. forma de investigação criminal, assim, tem uma temática muito legal. Legal. E assim, é uma coisa que só quem tá aqui conhece. Sim. Só a gente conhece é a Cuca, verdade. só a gente conhece o Saci. Mas a gente conhece as lendas urbanas de outros Eu lugares. achava que antes se falava muito mais, inclusive foi legal eles terem retomado esse Sim, tema do folclore, verdade. porque meio que sumiu, daí eles falaram e voltou bastante. Tinha Sim. muito desenho, né? De folclore, e tinha um monte. Foi se perdendo isso aos Foi. poucos, né? Pra indo mim era embora. só quando a gente era menor que a gente ia na escola e É, tinha as coisas de tinha dia do folclore, folclore, tipo, desenho, essas coisas como a gente falou.
E eles resgataram isso e, de novo, assim, o público-alvo era o Brasil. Só que estourou a bolha. E aí, tipo, as pessoas estão conhecendo o que é o Brasil por um lado diferente, tipo, nada disso é real, só que tem lugares que as pessoas acreditam no Boto, tem lugares que as pessoas já viram, sabe? Então, não é só uma preservação de identidade, é uma exposição, é uma né? exposição, só que, tipo, foi um marco, assim, porque não se imaginava aquilo, entendeu? É uma baita de uma produção, claro, os atores que participam lá são atores que são milhões pra tu contratar aquilo. Não é uma série experimental, mas é uma série que a projeção deles não era essa, entendeu? Então eu acho que... Por que surpreendeu tanto? Porque as pessoas não esperavam ver aquilo do Brasil, entendeu? As pessoas não esperavam ver uma atriz tão boa quanto a Bruna Marquezine em um filme de super-herói. E as pessoas falaram, tipo, nossa, pro primeiro papel dela ela é ótima. Sendo que não, ela atua desde os 2 anos de idade dela. Sim, muito tempo. E aqui no Brasil ela é a Bruna Marquezine. Só que as pessoas não tinham esse entendimento. Então, de uns anos pra cá, foi tendo esse entendimento de que o Brasil era muito maior nisso do que ele realmente é, sabe? Tipo, as pessoas falam, nossa, o Brasil não valoriza a arte. Não, acho que valoriza sim. As pessoas que não querem ver, sabe? Porque a gente tem produções incríveis de tudo, assim, que tu for procurar, de qualquer tema, tudo. Principalmente agora, acho que vai melhorar agora que a gente Com ganhou o certeza. Oscar, né? De filme Vai vir internacional. vai vir Vai mais incentivar muito mais. Sim, com certeza. E como você acha que a formação em audiovisual, ela pode equilibrar o ensino técnico com a reflexão crítica sobre os impactos sociais, culturais e econômicos na indústria? Uma baita de uma Nossa, vai Deixa eu ver ela aqui pra responder. Como eu vou formula. Eu entendi, calma aí. Eu acho que a questão do ensino técnico, quando eu fui procurar uma faculdade para entrar, não sei, na idade vocês já pensavam qual faculdade eu queria fazer. E não era audiovisual, nada a ver. Eu inclusive, prestei vestibulares para outros cursos, passei em outros cursos, só que eu falava, tipo, não, sabe, eu tô me mascarando, eu realmente queria fazer cinema. Só que eu não imaginava de que forma que eu ia fazer isso. Então eu prestei para universidades fora, prestei para Paraná, para capital, e todas elas, tipo, sonhos mais inalcançáveis. Tanto que quando eu passei na faculdade, uma faculdade particular, no interior, eu falei assim, nossa, eu nunca ouvi falar dessa faculdade. Aí eu fui pesquisar. E eu vi que tinha o segundo melhor laboratório do Brasil. Meu Deus. Eu falei, nossa, como que eu nunca ouvi falar disso? E aí eu entrei lá e eu falei, não, agora eu vou só esperar, né? Porque eu entrei na metade do ano do terceiro colegial. Então, tipo, eu tinha que me formar. Aí eles, não, como é universidade particular, eles falaram, não, a gente congela a sua vaga. Então, já que eu tô pagando, né? Tá bom. E aí eu entrei no ano seguinte. Então, eu não tinha me formado, eu já tava na faculdade. Já tinha uma faculdade pra entrar. Só que, quando eu me formei, a escola que eu estudava não valorizava muito bem isso, sabe? Tipo, não valorizava muito bem esse tipo de curso. Porque não é visto como, nossa, sabe, o curso, ou... nossa, isso vai agregar muito na nossa sociedade. Não era muito visto dessa forma. Então, eu não tive incentivo da escola pra isso. Eu tive incentivo só dos meus pais, que falaram, não, tá tudo certo, pode ir que a gente aguenta o baque. E eu acho que foi muito importante eu ter tido esse incentivo e ter entrado realmente na faculdade e ter começado a trabalhar com isso, porque aí eu consegui ver como que o ensino técnico ele pode impactar em todas as relações que eu tenho com as pessoas e que eu vejo das pessoas. Eu acho que vai muito do que eu enxergo mais do que eu produzo. Tipo assim, quando você vai fazer uma faculdade de comunicação, que é audiovisual, cinema, acaba sendo uma faculdade de comunicação. Você está trabalhando com linguagem. Então, explorar essa linguagem. A arte é isso, sabe? A arte é explorar todos os tipos de linguagem. E isso muda a forma que eu comecei a enxergar as linguagens. Que eu comecei a enxergar a minha comunicação com as outras pessoas. E como as pessoas se comunicam entre elas. E eu acho que, igual da forma que o Ângulo está oferecendo essa matéria da eletiva agora, eu falei, eles me convidaram e tal, eu já sabia que essa matéria ia ser oferecida antes, eu fiquei muito animada, porque eu falei, nossa,
é uma oportunidade que eles vão ter que eu não tive. Tipo, a escola que eu estudei não valorizava isso. E agora eles vão essa escola vai valorizar, sabe? Essa escola vai incentivar eles. Porque isso, tipo, tem mercado de trabalho, isso vai te colocar no mercado de trabalho de qualquer jeito. Mas a forma que a sua percepção muda das coisas é muito, muito diferente, sabe? Muito única. Tem muitas coisas que eu me arrependo da faculdade. Eu falo, tipo, nossa, devia ter feito faculdade em outro lugar. Ou, nossa, se eu tivesse escolhido outro curso, eu não estaria passando por isso. Mas acho que nada anula tudo que eu aprendi, sabe? É uma experiência, né? Sim. E a questão de conseguir enxergar essas outras coisas, sabe? A arte nos permite enxergar outras coisas que estão além do que é falado, do que é escutado, do que é visto, entendeu? E assim, eu acho que é uma forma que tem esse impacto social, a forma que tu produz o audiovisual, a forma que tu se capacita para isso, porque as pessoas que tu consegue alcançar, isso faz diferença, sabe? Faz diferença a forma que tu alcança essas pessoas. Hoje no Brasil, a gente precisa, quando a gente vai entrar no mercado de trabalho, no nosso currículo a gente tem que ter 2 línguas, e uma língua dessa tem que ser estrangeira, então português e inglês. Só que a gente tem a segunda língua mãe no Brasil, que é a linguagem de sinais, que não é exigida, que não é incentivada, só que é uma linguagem, entendeu? Dentro do cinema a gente entende que dentro do cinema, do audiovisual, a gente entende que todas essas linguagens têm que ser valorizadas. Não é, então a gente tem que aprender linguagem de sinais para fazer audiovisual. Não, mas você tem que entender que tu tem que atingir aquele público também. Então, o teu vídeo, o teu conteúdo, ele não pode ser só para sua bolha. Coisa que eu falei, ele tem que pensar em todo mundo. Tu tem que pensar em todo mundo. O Instagram hoje, ele tem a sugestão de legenda audiodescritiva. O YouTube também. Sim. E são essas coisas que tu tem que alcançar, entendeu? Esse tipo de linguagem. Então, eu acho que esses impactos sociais e que entram junto com a capacitação que fazem a diferença, sabe? Que faz a gente querer um pouco mais. Tipo, eu não vou desistir, porque o que eu produzo vai fazer diferença. Não, Sim. Mesmo que não faça diferença pra ninguém, tá fazendo diferença pra mim, sabe? Com certeza. É um ramo tão pouco incentivado, assim, nas escolas agora começou, né? Mas tá em tudo que a gente vê, a todo momento. Tá tão presente no nosso cotidiano e, inclusive, é um ramo que eu acho muito difícil quando eu olho, porque sempre tá tendo que inovar, sempre muda, não é algo definido, tá sempre mudando. Eu admiro muito quem trabalha com isso, que às vezes eu penso, nossa, eu não sei se eu ia ter tanta ideia, tanto... E não é só as ideias, também é a parte técnica, é tudo envolvido. Inclusive, eu vou aproveitar para emendar com uma pergunta que eu tenho para fazer. Na parte técnica, porque a gente ainda tá aqui num ramo meio abstrato, de identidades, memórias, pontos críticos, mas numa parte técnica, o que faz uma obra audiovisual ser bem executada? Eu acho que dá pra responder isso de novo, de várias formas. Não tem uma receita, igual tu falou, é uma coisa muito volátil, tá sempre mudando, sempre. Assim como todas as outras coisas, né? Uma pessoa formada em direito, ela não pode achar que ela se formou, leu aqueles livros e tá bom. Da mesma forma no audiovisual. A parte técnica, eu acho que a gente tem que pensar muito no que a gente quer trabalhar. Se a gente for pensar em algo bem executado, em algo que é gostoso de se ver, gostoso de se escutar, a gente tem que pensar em materiais, em capacitação, porque hoje a gente tem muitos produtores de audiovisual, muito social media. Qualquer pessoa que gravar 3, 4 vídeos da mãe tricotando, postar no Instagram e colocar a social media na bio, vai virar um social media. E ele vai conseguir clientes. Só que o que diferencia essa pessoa da pessoa que estudou, da pessoa que fez um curso? Da mesma forma, a tua pergunta, assim, o que essa formação faz de diferença para aquela pessoa que só faz os vídeos? Sim. É realmente essa questão da qualidade, sabe? Isso que tem uma entrega. Vai muito além do material que tu usa, que acaba tendo que ser um material bom. Mas quem tá usando aquele material tem que saber. Não adianta a gente entregar uma Blackmagic, que hoje é uma câmera que custa um carro. Só a câmera, mais as lentes, que cada uma custa uma moto. Dá pra gente entregar isso na mão de uma pessoa e falar, faz um vídeo aí.
quem tá por trás tem que ter uma qualificação para aquilo. Sim. Hoje tem pessoas no mercado que podem facilmente cobrar 15 mil para cobertura de um evento de 2 horas. Porque elas têm capacitação, elas fizeram isso, elas fizeram o nome delas. Então, eu acho que não existe, tipo, o que faz uma obra ser bem executada. Eu acho que é quem faz a obra, sabe? Acho que quem faz a obra faz ela ser uma obra visualmente bonita, audiamente não existe, gente, pelo amor de Deus. Sonoramente bonita, que faz uma obra ser não só um vídeo, entendeu? Não só um produto. Única, né? Faz uma obra ser uma obra mesmo, uma obra de arte. Sim. E é possível achar um equilíbrio entre a criatividade artística e as demandas comerciais da indústria? Eu acho que sim, mas é difícil. Eu vacilo um pouco nessa. Às vezes eu repito coisas, porque a gente entra numa produção muito grande de coisas, quem trabalha com isso. E assim, se tu quiser ficar na mesmice, pode ficar na mesmice, mas assim, vai ter uma procura menor, trabalho menor, vai receber menos. Sim. A partir do momento que, tipo, não, eu quero expandir o meu número de clientes, eu quero trabalhar com mais pessoas, tu vai ter que produzir mais. E aí que entra isso, tipo, como que eu vou fazer esse equilíbrio entre eu quero fazer um vídeo lindo, super cinematográfico, com o tempo que eu tenho pra entregar esse vídeo. Então, acho que essas coisas... É muito difícil. Eu vacilo bastante nessa, porque eu sou uma pessoa que procrastina um pouco. Então eu gosto daquela emoção, sabe? Tipo, esse vídeo pra entregar daqui 4 horas, tá bom? Aí eu pego pra fazer e eu faço. Só que nisso eu pego um pouco, sabe? Eu preciso saber a gente precisa saber equilibrar isso. Tem como equilibrar dessa forma com as demandas, é só organização mesmo. É uma coisa que eu comentei com eles, a gente não consegue fazer algo sem ter um esqueleto daquilo que a gente quer. Porque a gente não trabalha sozinho. Se é uma pessoa que trabalha totalmente sozinho, eu vou gravar, eu vou editar, eu vou fazer tudo sozinho, eu vou publicar. Então eu tenho esse esqueleto na minha cabeça. Vai chegar no meio do caminho, tu vai querer mudar de ideia. Só que, e aquilo que tu tinha pensado no começo? Então é sempre bom a gente montar um roteiro daquilo que a gente precisa, pra gente saber equilibrar o que precisa ser entregue e o que a gente quer pra deixar aquilo mais artístico. Então, é importante a organização. Sim. Às vezes a gente falha nessa, mas acho que a organização é Principal. Essencial, sempre. Você achou que após o crescimento das plataformas de streaming, quais foram as principais transformações que houve na indústria audiovisual? Eu acho que o formato das coisas, o formato de tudo mudou. Existe um formato para você enviar um filme para cinema, existe um formato para você enviar um filme para a Amazon. Existe um formato para cada uma dessas coisas. A acessibilidade foi uma coisa que mudou nisso. Porque antes as pessoas elas tinham que ir até o cinema para assistir um filme. Eu lembro que eu fiz um Enem sobre isso, acho que foi o Enem de 2019, e a redação era isso, sobre a acessibilidade do cinema. E o que é acessibilidade do cinema? É tipo pensar na escada, que a pessoa não pode subir a escada? Não, é pensar no contexto inteiro, sabe? E as plataformas de streaming, elas têm acessibilizado mais isso. Porque hoje, com alguns reais, a gente vai lá, compra um pacote, a gente tem acessibilidade, a gente tem acesso a muitos filmes. Coisa que antigamente não, sabe? A gente tinha que ir até o cinema e assistir isso. Então eu acho que acessibilizou mais. O formato mudou, isso é uma coisa técnica para quem está mexendo com isso. Mas mais que isso, para tu expandir o seu público-alvo, abrir mais para mais pessoas, acessibilizou mais isso, sabe? Eu prefiro muito mais agora, eu acho que as pessoas conseguem ter mais imersão naquilo, acesso àquilo. Agora a gente vai entrar pra parte do storytelling, que eu gosto de falar que é tipo uma fofoca, só que boa, assim, dos nossos convidados. E começando simples, onde que iniciou esse interesse por audiovisual? Você sempre teve interesse nisso ou foi só depois que você conheceu e se interessou? Quando que surgiu? Eu acho que o interesse pelo audiovisual em si demorou, mas pelo cinema no geral, acho que a gente tem quando a gente tem o primeiro contato com o filme, sabe? Sim. E
todo mundo cita produções que mostram por trás das câmeras, sabe? Tipo, iCarly, não sei. Todo mundo cita coisas do adoro. tipo. Nossa. Mas eu acho que vai da curiosidade, sabe? Todo mundo tem um pouco de curiosidade. Todo mundo, ai. Eu sempre tive um pouco de curiosidade nisso. Então, eu acho que começou com esse incentivo artístico, sabe? Desde pequeno, meu pai me levava pro cinema. Desde que eu tinha entendimento que eu ficava quieta na cadeira, ele começou a me levar pro cinema. Então, é sobre o trazer a arte pra... a forma que a arte foi trazida pra minha vida, trazer isso de forma mais imersiva. Então, não teve um start, tipo, agora eu quero trabalhar com isso. Mas sempre tive interesse nisso, porque sempre me foi apresentado isso, sabe? Acho que foi uma, tipo, introdução alimentar, foi uma introdução cinematográfica cedo. Legal. E o que te motivou a levar o audiovisual para o espaço da educação, para a escola? Eu acho que foi... Claro, a gente tem muitas inspirações ao longo do tempo. Tive professores muito bons na faculdade e, assim, insubstituíveis, sabe? Que eu falava assim, nossa, é muito apaixonante mesmo isso que ele está ensinando. E eu já tinha trabalhado com educação antes, mas era educação infantil. Eu falei, o que tem a ver educação infantil com o ensino médio? Aí o coordenador falou assim, um pouco, vai. A forma que você conduz pode ser a mesma. E aí, e o ensinar, assim, o fazer as pessoas se cativarem da mesma coisa que tu é cativado, sabe? Porque não é só conhecer aquilo, mas é viver aquilo. E hoje eu vivo do audiovisual, então eu acho que isso que... Quando eu fui chamada, eu falei, não, eu preciso que as pessoas sintam essa mesma paixão, né? Eu preciso que as pessoas tenham esse mesmo interesse. Esse sentimento. Nossa, lindo. Qual foi seu primeiro contato com a área do audiovisual? Acho que, de verdade, teve um trabalho do Gordinho que a gente fez, que é aquele trabalho de fake news, não sei se vocês fizeram, que vocês tinham que gravar, tipo um jornal, e para explicar sobre as fake news. Aí a gente tinha que escolher quatro histórias e entre elas tinham que ter histórias verídicas e histórias fake news, que a gente, né, dá um exemplo, fake news. E a gente escolheu sobre... Meu grupo, na época, escolheu falar sobre o uso do cannabis. E aí a gente criou 3 matérias fakes e uma de verdade. E ninguém acertou. E aí a gente ganhou 10. Eu fiquei, caramba, como assim? Eu sou uma jornalista. Nossa, tem disso. Do Gordinho ganhar 10 mesmo. Então, mas era uma coisa tipo... A turma inteira tinha que errar, entendeu? Inclusive ele. E todo mundo errou. Até ele. Até ele errou todo. Gordinho todos, errando? Tipo, eles erraram todos. Ele assim. não fez o trabalho da fake news com a minha sala, mas ele fez um que era de podcast. Que ele teve uma... Nossa, tem uma época que ele entrou nesse do podcast, ficou tanto Meu que... Que agora Inclusive, nasceu. estamos no Agora podcast. Ele trabalhou por isso. Mas aí eu falei assim, nossa, eu vou trabalhar com jornalismo. Como assim? E aí que eu fui entendendo que na verdade não, sabe? A minha vontade era o produzir aquilo, tipo, editar, postar no YouTube, sabe? Receber o like da Processo. mãe, nossa. Ai, eu lembro quando eu era pequena com as minhas amigas, a gente ficava... Tudo que a gente fazia, a gente gravava, a gente fingia que ia postar. Nossa, agora eu não tenho nenhum vídeo disso, mas se eu tivesse, eu acho que eu ia morrer de vergonha. Eu tinha um canal privado no YouTube que eu postava as minhas Monster High, assim. Eu também tinha um. Eu começava fazendo slime. Mas eu não sabia que era privado, minha mãe que privou. E eu Nossa, Era não no tem tá- nenhum lá. tipo, eu nem sabia isso, sabe? Mas era no tablet que eu gravava. Ai, gente. E quais foram e quais são as suas maiores inspirações no ramo do cinema, do audiovisual? Esse ramo do... Essa é tão difícil quanto qual é o seu filme favorito? Nossa. É muito difícil pensar assim. Acho que pra cada coisa a gente tem uma pessoa que a gente se inspira. E não necessariamente são pessoas do audiovisual, sabe? Mas são artistas no geral. Eu vou falar pessoas que eu já trabalhei, vai. Tem pessoas que dentro da faculdade, assim, que a gente trabalha, ao longo desses 4 anos, tiveram 2 pessoas, 2 colegas meus, que eu nunca fiz um trabalho sem eles. Sempre a gente caía nos mesmos grupos, sempre a gente se escolhia. E são pessoas que eu admiro muito, que eu olho e falo, nossa, o que o mundo tá perdendo com uma pessoa, com ele não estando dentro do mercado, sabe? Tipo, ele é atendente de um bar,
E ele faz produção audiovisual na faculdade, sabe? E ele faz filmes incríveis. Ele foi o primeiro diretor de um média-metragem na faculdade, que é até 25 minutos. Não, que é a partir de 25 minutos. E aí eu olho assim para as coisas que ele faz e eu fico, meu, o mundo tá te perdendo, sabe? Ele é uma inspiração mesmo, porque ele entra naquilo. Eu falo assim, ó, cuidado para não ter um burnout, cuidado, relaxa um pouco. Mas é porque tu consegue enxergar a genialidade através das coisas que ele faz, sabe? E não é porque ele nasceu talentoso, é porque ele se esforça. Eu acho que é isso que inspira, sabe? O esforço dele. Porque ele entrou ali sem saber nada. Ele era atendente de bar, era técnico de ar-condicionado. Ele não sabia nada do audiovisual. Mas ele quis aprender, ele quis fazer. E hoje ele é o melhor. Então é uma inspiração mesmo, sabe? Tipo, pessoas que se esforçam pra aquilo. Que legal. E como que você transmite, usa como ferramenta educativa o audiovisual? Eu acho que aqui dentro eu trago muito mais de bagagem do que, tipo, gente, olha esse artigo que fala sobre isso. Eu acho que a maioria das coisas que eu falo e que eu explico são coisas que eu vivi, são coisas que me ajudaram, entendeu? Sim. Então, assim... Uma experiência real, né? É, uma experiência real, tipo, nossa, mas que roupa que eu uso pra gravar? Gente, vai de preto e vai de calça. Sabe? No básico, no básico. Não, vai disso, porque é batata, vai dar certo. E eu acho que muito disso, assim, eu utilizo o audiovisual como essa ferramenta educativa, baseado nas coisas que eu vivi dentro do audiovisual, da forma que eu enxergo um bom material. E assim, não é tipo, o que eu enxergo é o certo, mas como que vocês podem enxergar o que vocês querem, sabe? Como que vocês podem enxergar o produto final aqui no começo? Acho que é isso, sabe? É trazer o que tu vive para os outros entenderem essa realidade. Nossa, muito interessante, mas infelizmente a gente chegou no fim do episódio. Muito obrigada pela sua presença. A gente fica lisonjada de ter você como convidada. Antes de terminar, a gente tem um presentinho pra você. Uma lembrancinha, um marca-página pra você colocar nos seus livros que você lê. Porque não é só audiovisual, né? Não. Tem... Mas muito obrigada mesmo pela sua presença. A gente fica lisonjeado. E você aí de casa, não se esquece de se inscrever no nosso canal, comentar, deixar o like, seguir no Instagram, seguir no Spotify. Tudo, segue tudo. Acompanhar todas as nossas redes sociais, ativar o sininho. Compartilhar. Faz tudo. Tudo aqui. Botãozinho. E é verdade, bem lembrado. Vai ter o número e o QR Code dos nossos patrocinadores em algum canto da tela. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. E um beijo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.